Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com a nossa amiga intérprete de Libras, Mariana. Olá, Mariana! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia do terceiro ano, para você, aluno do terceiro ano do ensino médio. Nosso tema da nossa aula vai ser Evidências da Evolução, onde continuaremos a falar, então, sobre a evolução dos seres vivos. Nós vimos na nossa aula anterior sobre as principais teorias evolutivas ao longo da história, onde falamos do fixismo e do evolucionismo, até chegar, então, na teoria moderna da evolução, que nós chamamos de neodarwinismo. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos compreender o processo de evolução, através dessas evidências que vão comprovar o porquê de nós evoluímos, e como evoluímos, e nós vamos conhecer as principais evidências evolutivas. Bom, mas aí eu te faço uma pergunta. Como então nós vamos saber se houve evolução? Lamarck, ele falava, vamos lembrar aqui, Lamarck ele não falava que as características que eu adquiri ao longo da minha vida, através da lei do uso e desuso, exemplo, se eu utilizasse muito esse meu braço, ele iria se desenvolver até o ponto dele se aprimorar. E se eu não usasse, por exemplo, esse outro braço, ele iria atrofiar até chegar a um ponto que ele poderia deixar de existir ou ele ia ficar lá pequenininho atrofiado. E isso eu iria transmitir essas características aos meus descendentes. Já Darwin, após a sua viagem e tudo mais, ele percebeu e fez então as suas observações e lançou a sua teoria, a teoria da seleção natural, onde nós sabemos que o ambiente ele irá selecionar os indivíduos mais adaptados para viver naquele local. Então, essa teoria de Lamarck, ela cai por terra. Mas aí, como então que nós conseguimos provar isso? Através das nossas evidências evolutivas. Então, nós conseguimos ver e falar que nós sofremos o quê? Evolução. Bom, quais são então as principais evidências evolutivas que nós vamos conseguir estudar e enxergar? Nós temos aqui as questões dos fósseis, as que nós chamamos de órgãos vestigiais, a questão das estruturas homólogas e estruturas análogas. Nós temos também o estudo da embriologia comparada, análises moleculares, onde eu posso pegar, por exemplo, a análise molecular através de um fóssil. Eu pego, então, o sequenciamento do DNA e consigo observar e ver e traçar, então, paralelos, onde eu posso saber se aquele ser vivo ali que eu encontrei, aquele ser, aquela espécie que está ali, ela tem algum parentesco com alguma espécie que nós temos hoje. Além de análises bioquímicas. Então, tudo isso, nós vamos ter o quê? Evidências, provas que vão nos fazer acreditar, e provar que houve a evolução. Então, vamos falar então da primeira, que são os fósseis. Todo mundo já ouviu falar nos fósseis, A gente faz lá no sexto ano, você já deve ter feito com o seu professor ou sua professora de ciências, de história, de geografia, aquela questão do fóssil de gesso. Você sabe, então, que esses fósseis, eles vão ficar abaixo de rochas, dessas rochas sedimentares, e nós conseguimos, então, ver, dependendo, ou achar simplesmente só o molde, ou achar até mesmo os ossos. Então, isso são os fósseis. Então, vai ser qualquer evidência de vida do passado que vai estar preservada nas rochas e em outros materiais, como âmbar, gelo, asfalto. Então, tudo isso pode ser considerado fóssil, igual a gente consegue observar, por exemplo, que muitos insetos, por eles passarem por esse processo de fossilização,
eles conseguem estar então envolvidos por uma pedra que nós chamamos de âmbar, aquela pedra bonita, ela tem uma cor amarela, um pouco amarelo, onde o povo costuma falar que a gente lustra, ela fica bonita, linda. Então, aquilo ali pode ser considerado como um fóssil, tá? E aqui nessa imagem, então, eu trouxe aqui para a gente ver a questão de uma placa onde nós vamos ter aqui o fóssil aderido a uma rocha. Reparem que aqui, olha, eu tenho o esqueleto dele, tem algumas partes faltando, mas a gente consegue perceber e ver que através desses fósseis houve, então, existiu um ser no passado, que no caso é esse ser vivo, que pode ou não ter algum parentesco, né, ou pode ter alguma semelhança com algum ser vivo que habita o nosso planeta hoje. E a partir daí a gente consegue traçar paralelos, dentre outras evidências que nós vamos observar aqui, e traçar então o que nós chamamos a história do nosso mundo, a história dos seres vivos. Tá? E aí nós temos que lembrar a seguinte coisa, que quando não ocorre o processo de decomposição, vamos lembrar, todo ser vivo quando ele vai morrer, ele vai sofrer um processo de decomposição, certo? Ele vai estar lá no solo, estando no solo vai ter que ter o quê? Umidade, calor e oxigênio. Feito isso, então, vai acontecer o quê? A decomposição desse ser vivo, onde fungos e bactérias, eles vão então converter essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Quando não há esse processo de decomposição, poderá então, ao longo de milhões e milhões de anos, esse corpo, então esse organismo, sofrer um processo de fossilização. Ele poderá vir a se tornar um fóssil, tá? Porque não houve o processo de decomposição. E aí são aqueles fósseis mais intactos. Quando há o processo de decomposição e deixam só os ossos, por exemplo, então aquilo ali ao longo de milhões e milhões de anos podem ter um osso inteiro, então alguns fragmentos ou partes dele. Tranquilo? Vamos lá então. Como que vai acontecer esse processo de fossilização? Então, o animal, então, o ser vivo, digamos assim, ele vai ser morto. Ocorreu, então, ele vai ser morto, não ocorreu o processo de decomposição, tá? Ele vai ficar lá. Vai acontecer a deposição, então, de rochas, de sedimentos, onde nós sabemos que através do intemperismo, né, e de ações, pressão, temperatura e ações mesmo de outros seres vivos, ele vai ocorrer esse acúmulo de sedimentos em cima desse ser vivo. E esse ser, então, ele vai ser o que nós chamamos de, né, ele pode ser, digamos que soterrado. Feito isso, então, esse acúmulo de sedimentos vai ao longo de milhões e milhões de anos, formará, então, o quê? Uma rocha sedimentar. Dentro dessa rocha sedimentar vai acontecer o quê? Esse processo de fossilização. Então, dentro dessa rocha, nós vamos ter esse fóssil. Feito isso, então, o intemperismo nós sabemos que é constante, né? A dinâmica do nosso planeta Terra, né? Essa movimentação, então, dessa crosta terrestre, mais das ações humanas que a gente tem percebido ao longo da nossa história, ela vai ter constantes modificações na nossa crosta terrestre. Feito isso, então, vai o quê? Tirando esse excesso de sedimentos, digamos assim, vão lá minerando ou vai fazendo escavações até chegar a um ponto que nós vamos observar e perceber que aquele local vai possuir um fóssil ou poderá haver indícios de fósseis. Feito isso, vai acontecer o quê? Esse local ele vai ser fechado, isolado e começa-se então as escavações arqueológicas e paleontológicas, onde esses profissionais habilitados, eles vão fazer então com todas as suas técnicas a escavação desse local até encontrar todo o material ou apenas fragmentos. E essa questão dos fósseis, gente, é tão interessante a gente observar que isso não só conta a evolução dos seres vivos, mas também permitiu-nos contar a questão da história do nosso planeta. Por exemplo,
a gente sabe que a organização dos nossos continentes, ela nem sempre foi assim. Então, o fóssil, por exemplo, que foi encontrado aqui no nosso território brasileiro e que foi encontrado, né, e que viveu, né, após a gente fazer a datação e tudo mais, ele viveu a mesma época de um fóssil encontrado naquela região ali lá da África, por exemplo. Olha só. Então, a gente consegue fazer, então, traçar esses paralelos e essas rotas também para saber o hábito desses seres vivos, como que era, se era uma espécie migratória ou não, dependendo do período que ela viveu, e a gente sabe hoje da teoria da deriva dos continentes e tudo mais, a gente consegue o quê? Perceber como que era a questão desses hábitos desses animais ou desses seres vivos. Bom, quando nós falamos também em outra questão que nós falamos que é a homologia, tá? Homo quer dizer o quê? Igual, logia quer dizer estudo, né? Então nós vamos fazer o quê? O estudo então de estruturas que vão ser encontradas em diferentes espécies, tá? Mas elas vão possuir o quê? A mesma origem embrionária. Como assim, Vinícius? Exemplo, braço do homem, pata do gato, nadadeira da baleia e a asa do morcego. São o quê? Espécies diferentes. Mas quando a gente vai estudar anatomicamente, nós percebemos que eles vão possuir o quê? A mesma origem embrionária, ou seja, até uma certa etapa do desenvolvimento embrionário, vocês viram isso quando viram a questão do desenvolvimento embrionário dos animais, eles vão ser o quê? Parecidos. Então, isso nos consegue também traçar um outro paralelo a saber que nós somos parentes de alguns seres vivos mais próximos, tá? E esse processo, então, onde nós chamamos de estruturas homólogas ou órgãos homólogos, tá? Nós chamamos que é um processo de evolução divergente. O que isso significa? Significa que até um certo ponto, esse ancestral comum, né, o ancestral comum mais próximo que tem desses seres vivos, ele chegou a um ponto que ele vai o quê? Se divergir e vão formar espécies onde vão, por exemplo, viver em hábitats diferentes. E através disso, as estruturas, né, esses órgãos, eles vão possuir até mesmo funções diferentes. Mas a origem embrionária vai ser a mesma, tá? Por isso que nós chamamos que é uma evolução divergente. Chega a um ponto que ela vai o quê? Divergir, ela vai ampliar. Igual a gente pode perceber que, olha, reparem comigo aqui, eu tenho o ser humano, a pata do gato, a baleia e o morcego. Quando a gente vai estudar a nossa anatomia, nós sabemos que nós temos aqui, olha, no nosso braço, o húmero, né, o rádio, a una, os ossos do carpo, do metacarpo e a falange, tá? Isso a gente consegue perceber aqui, ó, perfeitamente aqui, tá? Se a gente for pegar aqui, então, no gato, olha, o húmero, a gente consegue perceber, olha, ele vai ter uma modificação, mas é o húmero, o rádio e a una, os ossos do carpo, do metacarpo e as falanges. Quando a gente vem aqui para a questão da baleia, olha, as falanges elas vão ser mais desenvolvidas e os outros ossos vão ser menos desenvolvidos, ó. Húmero, rádio, una, ossos do carpo, metacarpo, falanges. Quando a gente vem aqui para a questão do morcego, na asa do morcego a gente consegue perceber isso também, ó. O húmero, rádio, una, ossos do carpo, os metacarpos, alguns são desenvolvidos e as falanges vão ser mais desenvolvidas. Então, isso consegue perceber que por mais que esses órgãos vão possuir funções diferentes nessas espécies, por exemplo, a nadadeira da baleia para nadar, né, permitir então movimentá-lo na hora do nado, a asa do morcego para voar, a pata do gato não vai ter essa função nossa de pegar, de trazer as coisas, mas de andar. Então, aqui nós sabemos que vão ter essas estruturas semelhantes, tá bom? Isso, então, é uma homologia. Quando nós falamos aqui, então, em analogia, é o contrário, tá? Vão ser o quê? Estruturas encontradas, tá? Em espécies diferentes, claro,
Só que elas vão possuir o quê? Funções semelhantes. Só que quando a gente for analisar essas estruturas, essas funções semelhantes que essas estruturas vão desempenhar, elas não vão possuir a mesma origem embrionária. Como assim, Vinícius? Olha, se a gente for perceber a questão da asa de uma borboleta com a asa de um morcego, por exemplo, de um pássaro, de um morcego e de um pássaro. A gente sabe, olha, primeiro, borboleta é um inseto, não vai possuir osso, já começa por aí. Quando a gente vai, então, na questão de uma ave, elas vão possuir uma estrutura de um osso, né? Elas possuem, então, os ossos pneumáticos, que vão permitir, então, essa questão de ossos adaptados ao voo. E na hora que a gente vê aqui essa questão do morcego, a gente vê bonitinha a questão das estruturas dos ossos. Então, são órgãos, né, ou estruturas com a mesma função, que, ou seja, vão permitir o voo, mas a origem embrionária vai ser diferente, tá? Isso, então, nós chamamos o quê? Que é uma evolução convergente. Significa o quê? Que os ancestrais comuns, esses diferentes ancestrais comuns, eles vão chegar a um ponto onde as necessidades de adaptação, né, eles sofreram adaptações para habitar esses ambientes, eles vão possuíram o quê? Estruturas responsáveis para aquela determinada função, que no caso aqui seria o voo. Então, chegou a um ponto de evolução que esses ancestrais comuns, eles convergiram em suas estruturas, tá? em estruturas adaptadas para aquela determinada função. Igual a gente consegue ver aqui, ó, perceber. Então, se eu pegar aqui, olha, a asa do morcego e a asa da ave, se a gente for observar aqui, olha, a gente consegue perceber uma homologia aqui, tá? A gente já viu essa questão da homologia. Mas quando a gente pega a asa do morcego e a da ave com a asa do inseto, a gente consegue ver claramente uma questão de analogia. Ou seja, estruturas análogas, mesma função, origem embrionária diferente. A asa do morcego e a asa da ave pode ser até mesma função, né? Espécies diferentes, mas o que? Origem embrionárias semelhantes, tá? E quando a gente fala em questão dos órgãos vestigiais, quando a gente fala são o quê? Vestígios, tá? Vão ser estruturas que vão ser pouco desenvolvidas em determinadas espécies, tá? E não vão ter função expressiva, tá? Quase que nenhuma. Agora, em outras espécies, esse órgão, essa estrutura, ela vai ter uma enorme função. Como, por exemplo, o nosso apêndice vermiforme. Nos coelhos, ele vai ser bem desenvolvido e vai ter uma função expressiva. Já nos nossos seres humanos, não, ele vai ser bem assim, quase que atrofiado. Vai ficar aqui. Então, a gente consegue perceber nitidamente essa questão dos órgãos vestigiais. Outro exemplo também que a gente consegue perceber é que, olha, a questão quando a gente vai ver a questão das pernas em alguns animais. Olha só que interessante. Quando a gente vê, olha, a perna, né, que a gente consegue observar, olha, o fêmur, a pelvis, que vai ser após aqui, próximo à coluna vertebral, a gente consegue ver nitidamente que na baleia, olha, ela vai ser um pouquinho mais desenvolvida, enquanto que em alguns répteis, que no caso aqui na serpente, ela vai ser o quê? Bem lá atrofiadinha. E já aqui nós, seres humanos, olha como que ela é bem desenvolvida e como ela vai ter uma função super expressiva para a gente. A gente vai caminhar. Já as cobras, as baleias não vão necessitar. Isso, então, é uma questão de um órgão vestigial. E quando a gente olha também a questão da embriologia comparada, a gente consegue ver que o desenvolvimento embrionário de certos, né, grupos de animais até uma determinada etapa, ela pode ser semelhante. Então, a gente consegue traçar um paralelo aí de comparação, que a gente consegue observar aqui nos vertebrados. Olha só, peixe, anfíbio, réptil, uma tartaruga, ave, um mamífero. Então, vai chegar aqui, a setinha está ao contrário, tá? O tempo é para baixo. Então, aqui, olha, nós temos aqui, olha, o embrião, tá? E ele vai se desenvolvendo até chegar aqui. Então, isso daqui a gente consegue perceber nitidamente que até determinado ponto, olha, eles possuíam características bem parecidas. Bom, infelizmente, nossa aula acabou, não vai dar para a gente corrigir a nossa questão do Enem, deixo ela aqui para vocês.
Mas ficou alguma dúvida? Mande para a gente nos canais de comunicação que irei responder ao vivo daqui a pouquinho. Espero vocês então para a nossa próxima aula. Até mais!